Eu acho que a gente pode fazer a separação. Eu gosto de botar as escolhas claras para a população, para elas verem os dois, nesse caminho, quais são os dois sentidos que nós temos. O que acontece se nós elegermos, vocês, né, Safe e os seus colegas, se vocês elegerem o Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado? Nós temos um Senado que é absolutamente inoperante, o Senado foi o grande túmulo das reformas do Brasil, mais do que a Câmara, a quantidade de pautas que ficaram presas no Senado, na administração do Rodrigo Pacheco, foram absolutamente incríveis. O prejuízo que esse cara causou ao país, né? Eu diria assim, no primeiro pedaço do mandato do Bolsonaro, a grande âncora de atraso do país era o senhor Rodrigo Maia. Na segunda metade do governo Bolsonaro, a grande âncora do governo do país, do avanço do país, foi o senhor Rodrigo Pacheco. Inclusive, eu não quero entrar aqui nos detalhes de como isso foi feito com a ajuda do STF, mas na instauração da CPI do circo, que travou o funcionamento do parlamento Senado Federal. Acabou influenciando nas duas casas, sim. Então, nós temos esse sujeito. Além disso, hoje, o que a nossa Constituição determina é que o freio e contrapeso ao Supremo Tribunal Federal é o Senado. É dele o poder de direito de limitar as ações dos ministros do STF. Não era do Bolsonaro, não era das Forças Armadas, embora os dois pudessem ter tido algum papel constitucional, se quisessem, nessa direção, já falei bastante sobre isso, mas a atribuição clara, a competência clara é do Senado Federal. E todas as ações que foram, até tanto o senador Reis é um cara bom para conversar sobre esse assunto, o senador Girão, quem tentou de alguma forma, alguma ação dentro do Senado para frear os abusos do Supremo Tribunal Federal, que hoje são matérias de jornais no mundo inteiro, matérias de jornais já no mundo inteiro sobre os abusos do Supremo Tribunal Federal, quem freou qualquer ação nesse sentido e trabalhou ativamente para proteger o Supremo Tribunal Federal foi o senhor Rodrigo Pacheco. Ora, quais são as motivações do senhor Rodrigo Pacheco? Eu sempre peço, eu falo para as pessoas, acho que é uma coisa que as pessoas deveriam levantar. Rodrigo Pacheco, com a sua carreira como advogado, quantos processos que o escritório dele tem. Eu não estou fazendo acusação, eu acho que as pessoas deveriam levantar, porque eu não tive condição de fazer. Quantos processos o escritório dele tem no Supremo Tribunal Federal? 23, qual é o valor? 23. Qual é o valor dessas indenizações que estão ali a serem julgadas por esses ministros do STF? Bilhões. Não há um conflito de interesses? Completo. Com certeza. Então, se nós elegemos Rodrigo Pacheco, os senhores, né, nós, o Brasil, elegemos o Rodrigo Pacheco para presidente do Senado, vamos ter uma pessoa que barrou todo o progresso do país, que tem um interesse alinhado com o Supremo Tribunal Federal e que claramente não exercerá nenhum dos contrapesos e vai deixar o Supremo Tribunal Federal continuando a fazer o que quer no Brasil, avançando sobre os outros poderes constitucionais, se metendo desde violando a lei, o devido processo legal, as garantias constitucionais de liberdade de expressão, as garantias de liberdade de imprensa, os direitos a habeas corpus, o direito de acesso a advogado, a processo, enfim, as inúmeras violações aqui, não vou nem entrar em todas elas, mas desde essas até nós temos que falar sobre os avanços sobre as políticas públicas. O Supremo Tribunal Federal tem avançado sobre política tributária. Será que não vai querer avançar sobre a questão do aborto a partir de agora? Até onde vão os limites até onde vai o poder do Supremo Tribunal Federal? Se o Senado não impuser um limite, e hoje só há o Senado capaz de fazer isso, ninguém poderá fazer. Agora, esse é um cenário. Agora, vamos imaginar que nós elejamos outro candidato, talvez o senador Rogério Marinho, para a presidência do Senado. Ora, nós poderemos ter, por exemplo, uma real discussão sem prisões
sobre até onde vão os limites do Supremo Tribunal Federal. Ministros poderão ser convocados para dialogar com a sociedade. Poderão. Em última instância, ministros poderão sofrer até, se for verificado que cometeram crimes de responsabilidade, poderão sofrer até um processo de impeachment. E basta um responsabilizado. Basta um responsabilizado para que todos os outros se freiem. Nós só chegamos nessa situação porque nenhum empecilho foi colocado no caminho deles até agora. Se eles tivessem sido meramente convocados para prestar esclarecimento para a sociedade numa audiência. Paulo, vamos lembrar, você está falando em convocação, né? O SAFE deve ter acompanhado isso. Eles foram convidados por 5 vezes. Nem responderam os convites, Gaia. Não responderam, não deram justificativa, totalmente ignoraram senadores. Foi uma comissão que os convidou para ir lá. O Senado foi humilhado. Assim, o Senado hoje, da forma como está, debaixo dessa presidência, não vale nada. Os ministros em questão sabem e têm a total convicção que estão blindados. Isso não vou usar uma palavra que eu não gosto, mas isso os empodera a continuar agindo como eles estão agindo. A simples mudança da presidência do Senado já seria um freio por si só. Já seria aquela questão, agora a gente já não tem um caminho livre como nós tínhamos há pouco tempo atrás. Safe sabe mais sobre isso, deixa o Safe falar, porque agora é o nosso novo senador e ele está participando ativamente dessa articulação para poder impedir a reeleição do Pacheco e eleger o Marinho. Safe, como é que está a situação aí na briga? Gaia, eu só queria complementar, na verdade, vários temas aqui que eu tinha anotado também para comentar e podemos aprofundar um pouco mais, o Paulo trouxe aí de forma brilhante em resumo. Mas tem um agravante, Paulo, que talvez você tenha esquecido ou ainda não teve tempo de pontuar. Pior do que tudo isso que você comentou, ele criou uma comissão para discutir a lei do impeachment. Sim, ou seja, além de ter sido omisso durante todo esse tempo, e eu quero fazer aqui uma parte, todo o meu respeito ao Senado Federal como instituição, todo o meu respeito ao Supremo Tribunal Federal como instituição, todo o meu respeito ao povo de Minas Gerais, que votou em Rodrigo Pacheco para não eleger Dilma Rousseff, elegeu Rodrigo Pacheco, preterindo Dilma Rousseff de assumir uma cadeira no Senado. No entanto, esse senhor, infelizmente, hoje apequenou o Congresso Nacional, não só o Senado. Né? E temos algumas perguntas para fazer, Gaia, Paulo, e a todos que estão nos ouvindo. Hoje, olha o início dessa live, triste o início da nossa live, falando que vocês estão recorrendo a outra plataforma, porque hoje uma plataforma no Brasil, ele, ao invés de ser uma plataforma de livre comunicação, de uma praça pública digital, viraram censores. E pior do que censores, viraram um puxado, uma subordinação de um Supremo Tribunal Federal que, infelizmente, não tem respeitado e guardado a Constituição Federal, que é a sua principal atribuição. Então, o YouTube, censores, Ministério da Verdade, hoje você tem... Imagina o seguinte, Gaia, você hoje é deputado federal, Bia Kicis, Carla Zambelli. Hoje, pessoas eleitas por milhares, milhões de pessoas não podem se expressar livremente. Aí eu pergunto para o cidadão comum, para o eleitor que está nos ouvindo, se um parlamentar, nós temos uma república, né, uma democracia que é exercida especialmente por representatividade. Ou seja, 1,5 milhão de catarinenses escolheram o nome de Jorge Seife para representar os quase 7 milhões de habitantes catarinenses, ok? Então, é uma democracia de representatividade. Se hoje Jorge Seife, que foi eleito por 1,5 milhão de pessoas, não pode expressar, não tem liberdade de expressão, coitado do espectador que está nos ouvindo do outro lado. Você vai ser preso, você vai ser suspenso, você vai ser desmonetizado. Se a nossa imprensa não tem mais liberdade.
E eu não vou falar de Jovem Pan, não. Eu estou preocupado com a Globo, com a Bandeirantes, com a CNN, com todos os canais. Porque hoje, a bazuca de uma censura está virada para a direita, mas ninguém pode impedir, e isso eu quero falar, inclusive, com os senadores de oposição, que podem estar nos ouvindo e essa mensagem pode chegar. Hoje, Paulo, hoje, Gaia, hoje, espectador, a bazuca, a censura, a perseguição está para um lado, mas nada garante que amanhã não vai estar para o outro lado. Não, eu garanto que vai estar. Eu garanto que vai estar. Eu também. Sabe por quê? Já está indo para o outro lado também. Mas é claro, e é isso que explica o Lula começar a falar assim, não, veja bem, vamos com calma. Porque é o seguinte, se você tem um judiciário que pode tudo, quem mais tem a temer é quem está no governo. E principalmente os caras que são os reis da sacanagem. Ora, se ele pode, como decidiu agora, desbloquear, violar o sigilo de todo mundo por contaminação, né? Violou o seu, você conversou comigo. Pô, você imagina isso numa investigação de corrupção, que beleza. Se ele pode, sem nenhuma previsão em nenhum código legal, estabelecer multa cominatória para desobediência de processo penal, que é uma invenção dele, né? Existe no processo civil, mas não no processo penal. Você imagina o tamanho das multas de ressarcimento ao cofre público que ele pode fazer numa investigação qualquer. Se ele pode afastar um governador eleito do Distrito Federal, você imagina o que ele não pode fazer com o presidente, porque é a mesma coisa. Se ele pode afastar o governador, ele pode afastar o presidente. Eleito em primeiro turno, tá? Então, se ele pode tudo isso contra a gente, ele também pode isso contra qualquer outro, pelo motivo que for. E não é só ele. É ele e todos os outros que estão lá, inclusive o André Mendonça, inclusive o Cássio Nunes, inclusive o Gilmar Mendes, qualquer um deles, pelos motivos pessoais que lhes forem convenientes, inclusive motivos financeiros. Que podem Paulo, ser não só na Suprema Corte, isso gera uma reação em cadeia que agora juízes de outras instâncias estão também já agindo dessa forma. Eu ia chegar exatamente lá. Se eles podem na Suprema Corte fazer isso, significa que é um poder de juiz. Então eles podem na instância maior, então na instância menor, um juiz federal pode afastar um vereador? Não pode? Claro. Pode afastar um prefeito? Lógico, claro. Pode. O que mais pode ser feito? Como as quebras de sigilos? Ou, eu sempre falo isso, e falava isso na época da Lava Jato, e essa era a minha união com o Glenn na época. Eu falava o seguinte, o juiz precisa urgentemente estar limitado pela letra da lei. Hoje, eles fugiram da letra da lei e não se criou nenhum mecanismo de punição para isso. E aí, você, nas instâncias inferiores, criou a lei de abuso de autoridade, que tem avanços nela. O problema é que a lei de abuso de autoridade para no Supremo Tribunal Federal. Então, os crimes de abuso de autoridade que estão sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal têm que ser julgados pelo Senado Federal. E se o Senado... O que acontece quando um crime ele acontece de forma recorrente, sem punição? A impunidade já é a mãe do delito. A impunidade só incentiva, cria o que se chama de risco moral, moral hazard. Então, esse ponto que você está trazendo, Seif, de que o chicote vai mudar de mão, e vai mudar de mão para bater na oposição, no que hoje é o governo, né? No que era a nossa oposição, que hoje é o governo, isso você não tem a menor dúvida. Ou, sinceramente, tem algum petista que acha que, ou que não seja só petista, alguém da base do governo hoje, que acha que os interesses do Alexandre, do establishment, vão estar sempre alinhados com os interesses do PT? Sim. Oi, tudo bem? Essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos.
E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.